Reis capítulo 14 diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E ela levou consigo 10 pães e bolos e uma botija de mel. E vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló. Entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E aconteceu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Uau! Amadas, eu quero contextualizar vocês, mas antes de contextualizar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar nas tuas mãos e pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor em mim é tudo. O teu Espírito, Senhor, é aquele que nos traz a revelação. O Senhor é aquele que nos traz tesouros escondidos, Senhor. As profundas riquezas, Senhor, a sabedoria do Senhor, nós chamamos agora, pedimos, Senhor, que o Senhor venha me revestir e que o Senhor venha me usar, Espírito Santo, para falar o que o Senhor tem que falar nesta manhã, para todas que estão aqui e todas que estão me ouvindo pela internet. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de propósito, e eu sei que o Senhor tem propósito na vida de todas que estão ouvindo essa palavra hoje, e todas que vão me ouvir também, Senhor. Eu não sei quando, mas essa mensagem ficará gravada, que o Senhor possa, Senhor, falar com cada uma, Senhor, usando a minha vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus, queridos. Então, vamos lá. Quem era Jeroboão? Jeroboão foi um rei, sucessor de Salomão. Né? Salomão pecou, Salomão desagradou o Senhor, porque teve muitas mulheres e também se rendeu aos deuses delas. Então, Salomão foi rejeitado por Deus e Salomão... e o reino foi... Deus escolheu um sucessor para Salomão, que era Jeroboão, e enviou esse profeta Aías para falar para Jeroboão que ele seria o rei, mas que era para ele andar nos caminhos do Senhor, que ele seria o rei de Israel, porque vocês lembram que está escrito na palavra, né? Eu comentei sobre isso, que o reino de Salomão foi dividido, né? Por causa das atrocidades que ele fez contra o Senhor, né? Os pecados dele, Deus falou que ia dividir o seu reino. E aí Deus avisou, Deus falou para Jeroboão que ia dar para Jeroboão 10 reinos, que seria o reino do norte, e para Roboão ficaria o reino do sul, que era o Judá. E aí o que aconteceu? Jeroboão, ele foi ungido rei, mas Jeroboão caiu nos mesmos pecados de Salomão. Também adorou outros deuses, construiu altares para outros deuses, isso desagradou o Senhor sobremaneira. E aí Deus manda o seu profeta Abias, o mesmo que falou para ele, né, que ele seria o rei, que ungiu o rei, manda o profeta Aías e falar com ele de novo. Na verdade, Jeroboão é que foi atrás do profeta Aías, né? Não foi Deus que mandou, mas tudo está debaixo do propósito de Deus, né? Uhum. Jeroboão, ele era um rei que desagradou tremendamente ao Senhor. E Deus, ele estava tirando, né, das mãos dele esse reinado. E aí, o que acontece, querida? Quando nós pecamos, nós temos a consequência dos nossos pecados. Está escrito na palavra, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, a mão do Senhor pesou sobre o filho de Jeroboão. O aviso que ele deu para Jeroboão é que o filho dele ia morrer. Só que Jeroboão, ele não queria nada com Deus. Jeroboão, ele construiu outros altares, ele fazia de tudo, e isso tudo por causa de política, de poder. Então eu não vou entrar muito nessa questão, mas gravem bem isso. Vocês leem os capítulos anteriores, esse capítulo, desde o 11 até agora o 14, vai contar toda a história de Jeroboão, tudo que Jeroboão aprontou, né, no reinado dele. E todas as coisas que ele fez, inclusive por política.
E dá para identificar muito com os dias que nós vivemos hoje, né? As alianças que pessoas que são escolhidas por Deus fazem com povos estranhos, deixam de adorar o Senhor, se prostram diante de outros ídolos. E quando a gente fala de ídolo, a gente está falando de ídolos humanos, ídolos materiais, enfim, né? Não precisa ser aquele ídolo, né? Mas as pessoas se prostram a outras coisas e deixam de reverenciar o Senhor. Então, quando eu estava lendo a história, é que eu não quero falar hoje da história de Jeroboão, mas vocês leiam e vocês vão entender, né, o que eu estou falando. Então, Jeroboão, por estar tão afastado de Deus, ele manda a sua mulher. O filho dele estava muito doente. E é engraçado que ele manda a mulher para saber o que ia acontecer com o filho. Ele não mandou a mulher para ir lá e falar com o Senhor: Senhor, tem misericórdia, cura o meu filho. Para você ver que a preocupação deste homem não era com o filho dele, era com o poder dele. Porque se o filho morresse, o que aconteceria com ele? Né? Era com a vida dele. Então ele manda a mulher para saber do filho. Então eu me coloco às vezes no lugar dessa mulher. As mulheres naquela época, elas tinham que obedecer ao seu marido. E ela foi na obediência. Então é interessante aqui, olha lá. Ele ainda manda a mulher levar bolo, botija de mel, né? Para agradar um agradinho para o profeta, para ver se o profeta profetizava algo bom para ele. Nada diferente dos dias de hoje. Né? As pessoas agradando, bajulando os servos de Deus para conseguir alguma coisa, para ver se sai algo bom, como se fosse o profeta que mandasse nas pessoas. O profeta é um servo de Deus, queridas. O profeta que é profeta, ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Profeta, gostando não. Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir. Agora, se o profeta está te agradando, ele aceita os teus presentes, né? E começa a se agradar de ser bajulado, você fica esperta com esse profeta. A própria Bíblia fala que se aquele profeta que profetizou para você se cumprir, ele falou da parte de Deus. Se não se cumprir, não veio de Deus. Então comece a questionar. A Bíblia nos ensina a julgarmos as profecias. Então vai aí uma dica. Amém, queridas? Para vocês, né? Então ele ainda fala para ela: leva os pães, para você ver como esse homem, esse Jeroboão, era político. Queridas, a política não pode entrar na igreja. Profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que tem vida no altar, não pode se deixar levar por bajulação, não pode se deixar comprar, não pode se envolver com as questões políticas. Eles têm que... A função de um pastor, de um profeta de Deus, é anunciar a mensagem, falar sobre o arrependimento, ensinar o povo até a votar direito, né? Votar em pessoas que têm um caráter irrefutável, mas não ficar fazendo campanha, ficar se envolvendo com essas questões, né? Se vendendo, colocando políticos no altar. Então, queridas, olha só. E a mulher de Jeroboão, ela vai... E ele fala assim para ela no versículo 3: leva pães, bolos, botija de mel, vai a ele e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Manipulando. Ou seja, ele não quer saber se o filho dele ele não foi ali no sentido de pedir perdão, porque, queridos, quando acontecia essas coisas, era um sinal de desaprovação de Deus. Quando acontecia algo de ruim com os reis naquela época, os reis escolhidos pelo Senhor, era um sinal da desaprovação de Deus. Então, qual que deveria ser a postura deste homem? O Senhor está se desagradando de mim, então eu vou lá, eu vou pedir perdão para Deus, eu vou me arrepender dos meus pecados, né? Mas ele não, vai para ver o que vai acontecer com esse menino, que conforme for, eu me preparo aqui, né? Para tomar as atitudes que eu tenho que tomar. E a mulher foi a Siló, entrou na casa de Aías, e Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da velhice. A gente acha, porque a mulher ainda foi disfarçada, né? É esse ponto que eu quero falar com vocês. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre os disfarces que nós usamos muitas vezes. Né? Ela não precisaria ter ido disfarçada, porque um profeta que é profeta mesmo de Deus, Deus revela para ele as coisas. Até que quando ela entrou, ele falou: e aí, mulher de Jeroboão? Né? Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim?
O homem não enxergava, mas ele sabia que ela estava disfarçada. Não há nada oculto que não seja revelado diante do Deus Todo-Poderoso. Ele traz todas as coisas à luz. Nada fica escondido. Você pode ter duas caras, você pode ser a pessoa mais hipócrita desse mundo, mas uma hora Deus vai trazer à tona. E olha o que Deus fala para ela. Ele fala assim, por que se disfarça? Entra a mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. E versículo 7 ele diz assim, vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e odeio a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Queridas, Deus é amor, sim, mas Deus é justiça, é correção, é disciplina. Verdade. E ai daquele que é líder, que desagrada ao Senhor e faz os outros tropeçarem também. Porque um líder, queridas, é uma pessoa que é uma vitrine, ele está sendo observado, ele está sendo seguido. E se esse líder vira pedra de tropeço, o que Jesus fala? Que é melhor amarrar uma pedra no pescoço dele e lançar no fundo do rio. E por quê? Porque a liderança, uma pessoa que é líder, ela não pode ensinar os outros a cometer pecado. A Bíblia fala disso várias vezes. Fala em Apocalipse para João, daqueles que ensinam a doutrina de Balaão, né? Que fazer as pessoas se desviarem do caminho do Senhor. Então, queridos, olha só, Deus ele está dando um aviso aqui para Jeroboão. Eu vou destruir a sua descendência, porque você está sendo pedra de tropeço para todos em Israel. Né? O rei, o escolhido, naquela época um rei era como se fosse um sacerdote, um pastor, era uma pessoa escolhida por Deus para governar o seu povo. Então, ele diz assim, quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Ou seja, eles iam ser extinguidos, não ia sobrar nada. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Deus só salvou esse menino, queridos. Esse menino hoje está nos braços do Senhor. Só ele. Deus recolheu esse menino. Porque foi o único que tinha alguma coisa boa dentro do coração dele. O Senhor é o justo juiz. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, que digo eu, há de ser já. Isso realmente aconteceu. Se você continuar lendo a história, você vai ver. Também o Senhor ferirá Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará de Israel dessa boa terra que tinha dado aos seus pais, os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Para você ver o egoísmo do ser humano, a que ponto chega. A consequência do egoísmo das pessoas. Pessoas que são movidas pela soberba, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Elas pensam só em si, não pensam nas consequências dos seus atos. Então a mulher de Jeroboão se levantou e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Assim como Deus falou, aconteceu. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Né? Então, o Senhor, ele pode todas as coisas, querido. Ele sabe todas as coisas de Deus. A gente não pode, não consegue, nunca vai esconder nada do Senhor.
né? Então, algumas coisas que a gente aprende com essa história, né? O nosso egoísmo nos traz consequências terríveis. Queridos, aquela mulher, ela foi, né? Porque o que eu falei, Gênesis capítulo 2, versículo... Ah, não, desculpa. Vamos continuar aqui. Isso aqui tem outro texto. Então, mostrou o quanto ele era egoísta. Esse texto mostra o quanto as pessoas são egoístas e pensam só em si. Não pensou? Ele não foi ali no sentido de pedir perdão pelos seus pecados para Deus curar o filho. Ele simplesmente queria saber o que ia acontecer com o filho. Segundo, a mulher dele, ela foi em obediência ao marido. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante, muito séria para vocês. Outro dia eu recebi um vídeo muito interessante e é bom a gente aprender, né, com a palavra de Deus, aprender com quem conhece hebraico, enfim. Acho que eu recebi esse vídeo da pastora Nilza. Era um rabino ensinando, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele, né? O que quer dizer uma ajudadora idônea em hebraico? Ezer negor, uma ajudadora oposta a ele. Olha que interessante. Uma mulher que confronta o seu marido. Ser submissa é andar debaixo da mesma missão. É ser uma mulher que está ali para ajudar o marido a se posicionar com Deus. E se for preciso, a gente tem que dar umas correções mesmo, tem que dar umas broncas, tem que chegar e falar, escuta, trazer ele à realidade. Né? Porque às vezes as mulheres acham que ser submissa é se calar e deixar ele fazer o que quer. Não, ele resolveu assim, ele tá roubando, então deixa ele roubar, isso é de Deus, eu tenho que me submeter a ele. Não, queridas, o teu papel como mulher é chegar para ele e alertá-lo a respeito do erro dele. Alertá-lo, né? Então, é uma mulher que foi feita para ajudar em oposição, né? E você é aquela que vai dizer coisa para os seus maridos que ninguém pode dizer. Eu falo, eu tenho 5 homens na minha vida, né? Agora 7. Glória a Deus. Mas eu falo para eles, eu falo assim, se não for eu a falar para vocês as coisas corretas, quem vai falar? Porque ninguém tem amor maior que o amor de mãe, não é verdade? A mãe corrige o filho, então a mãe às vezes tem que falar. E eu sou bem clara, bem sincera com os meus filhos. Quando eles pisam na bola, eu sou dura até demais, né? Eles falam, mãe, como você tá falando comigo? Eu sou teu filho. Eu falo assim, eu tô falando para você acordar, porque eu te amo. E eu não quero você longe de Deus, porque eu quero a tua salvação. Eu quero você uma pessoa... Né? E a mesma coisa eu falo pro meu marido, porque eu também amo meu marido, né? E eu quero o bem dele. Então, querida, ser uma ajudadora idônea é uma mulher... E o que é uma mulher idônea? Que você não acha nada que a condene, nada que a desabone, exatamente. Então, você tem que ser essa mulher idônea, uma mulher que traz o teu marido à luz. Amém. Chegar se precisar chacoalhar, dar umas broncas, né? Às vezes até ficar brava mesmo, tem que chegar e falar, você está fazendo errado. E a mão de Deus vai pesar sobre você. Quantas vezes eu já fiz isso com meu marido? Quantas vezes? Ele falava besteira, eu, para já, bota sua cara no chão agora. Peça perdão, Senhor, pelas besteiras que você está falando. A mão de Deus vai pesar em você e, consequentemente, sobre todos nós aqui em casa. Né? Sobre toda a família. Essa é a nossa postura como mulheres de Deus. É lógico que a gente tem que falar com jeito, com amor, com cuidado, mas temos que falar. Amém, queridas? Então, outra coisa que a gente aprende aqui, essa mulher, imagina o quanto ela sofreu de ver o filho se perdendo. Só que diz a história que essa mulher, a mulher de Jeroboão, ela era uma egípcia, né? Isso conta a história paralela, não está na Bíblia, mas era uma filha de um faraó, que ele casou. Então, ela não tinha o temor de Deus, né? Para ela, mas eu acho que uma mulher perder um filho, misericórdia, você sofre. Pior dor. Agora, eu falo para você que é uma mulher de Deus. Quantas alianças erradas a gente faz na nossa vida, não é verdade? Sim. Quantas coisas nós fazemos e temos a consequência dos nossos atos. Mas eu quero dar uma boa nova para você. Você que fez essa aliança errada, o Senhor é misericordioso. Ele é aquele especialista em transformar maldição em bênção. Basta você se arrepender e se posicionar. Quando eu me casei, meu marido não conhecia o Senhor. Então, ele fazia um monte de coisa, né, errada. Eu também fazia porque eu me afastei.
Mas quando eu me converti, eu comecei a buscar essa transformação. E a minha postura, o meu posicionamento fez com que toda a família viesse, queridas. Não estou me gabando, não. Não estou dizendo, eu sou... Não, isso é você também pode fazer isso. Está na hora de você parar de reclamar e começar a agir como uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, né? Então, as alianças erradas vão nos trazer consequências, frutos errados. Frutos não, consequências mesmo, né? Porque fruto dá só de coisas boas, né? Um fruto amargo. Então, amadas, vocês têm que aprender a se posicionar, a fazer as escolhas certas. Mulheres solteiras que estão me ouvindo, não vai casar no desespero porque precisa casar. Peça para o Senhor, um dos sinais de que para você fazer um casamento abençoado, é o seu marido, o seu pretendente ser um homem de Deus. Se não for, fuja. Que você vai trazer problema para a sua vida. Amém? Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Então, olha só. Esse homem, né, o Jeroboão, aliás, o profeta Aías, né, quando ele chega para a mulher e fala, entra a mulher de Jeroboão, né? Ele não chama a mulher por mulher de Jeroboão. Porque quando você se casa, queridos, com a pessoa, você se torna um com essa pessoa. E tudo que está nele passa para você, e tudo que está em você passa para ele também. Por isso que a Bíblia nos ensina, nós aprendemos com a palavra de Deus, que nós não devemos ter relações sexuais antes do casamento. Porque quando você tem uma relação sexual com alguém, sem estar casado, ter uma aliança de verdade com essa pessoa, um compromisso, quando você tem uma relação sexual fora do casamento, antes você está fazendo uma aliança espiritual com essa pessoa. Porque durante o ato sexual há uma troca de sangue. Há uma troca de sangue no ato. É pequeno, mas existe. É um contato íntimo. Então, o que acontece quando você tem várias relações sexuais? Você está fazendo aliança com várias pessoas. Você fica perturbado. E o que acontece? O que está na pessoa passa para você. O que está em você passa para ela. Você que é uma mulher de Deus, você vai... O que a Bíblia fala? Que a mulher que é cristã, ela santifica o marido por causa da sua postura. O marido. Agora, a pessoa que está perturbada vai passar toda a perturbação dela para você através do ato. Por isso que você precisa estar posicionada com Deus. Amém, querido? O que eu enfrentei na minha vida meu Deus, consequências, mas hoje eu colho frutos por causa do posicionamento. Quando eu me converti, quando meu marido se converteu e se posicionou, todos os meus filhos vieram para o Senhor. É difícil? Ou se é? Não é fácil. Quantas renúncias eu tive que fazer na minha vida? E eu conheço mulheres também. Quantas renúncias tiveram que fazer para lutar pelo seu lar, pela sua família. Amém? Então, essa mulher, ela não precisava de disfarce. Ela sabia, né? Ela sabia que o profeta de Deus iria revelar. Então, olha só, quando ele fala Jeroboão, qual que é o significado do nome Jeroboão? Povo que contende. Então, quando ele chega para ela, ô mulher de Jeroboão, ele diz assim, ô mulher que tem uma aliança com o povo que contende. Povo da contenda. Povo da briga, do ódio. Uau! Né? Então, ele não chama ela pelo nome dela. Ele fala, ô mulher de Jeroboão, entra mulher de Jeroboão. Por que você está disfarçada? Uma mulher iracunda, uma mulher egoísta também, que só pensa no poder, que foi lá só para saber do filho, o que ia acontecer com o filho dela. Pois é. Não foi lá buscar a cura do seu filho. Quanta diferença da mulher sulamita, né? Quanta diferença da mulher que foi até o profeta para pedir para ele curar o filho dela. Não é verdade? Quanta diferença daquela mulher que Jesus curou, ressuscitou seu filho, no desespero dela de ter perdido um filho. Queridas, qual é a motivação do seu coração? Por que você está indo atrás da igreja? Está indo na igreja? Quantas pessoas vão para a igreja para buscar bens materiais? Porque hoje, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, muita dor mesmo. A maioria, muitas igrejas, não sei se é a maioria, mas a nova moda, antigamente a moda era o evangelho da prosperidade, né? Agora é o ministério coach.
né? É. As pessoas não vão ali para buscar a Deus. As pessoas vão na igreja para o seu próprio bem-estar. Os louvores só falam da pessoa. Os louvores só falam de mim. Você vai ser vencedora, você vai pisar na cabeça do diabo, porque Deus vai te honrar diante dos outros. Aqueles que te perseguem vão ver o que Deus vai fazer com você. Os louvores que você escuta é só isso. Eu posso, eu consigo, eu vou. Ninguém mais adora Deus. Até as pregações. Lá na igreja é uma luta, né, Liliane? A gente só fala assim, vamos escolher louvor que exalta o ser humano, vamos escolher louvor que exalte a Deus. Porque o culto é para o Senhor, o culto não é para as pessoas. Então você chega lá no culto e você só quer ouvir coisas que vão te fazer bem. Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te prosperar, Deus vai te restaurar teu casamento, Deus vai curar tua ansiedade. E você fica lá, uau! Só que você sai da porta para fora, os problemas vêm. E você fica no desespero tudo de novo. E na igreja, agora é que nem numa palestra. Né? Não estou falando de todas, porque existem igrejas que são comprometidas com o reino de Deus, com a palavra do Senhor. Querida, a própria palavra culto. Quando você vai num culto, você vai cultuar ao Senhor. Você vai cultuar a Deus, não cultuar a si próprio. Hoje em dia as pessoas querem cultuar a si próprio. Querem ser estrela no lugar de Jesus. Então, olha só. E quando você faz uma aliança com uma pessoa, você adquire as coisas dela. Sim. Adquire o caráter dela também. Aquilo tudo passa a uma simbiose, a uma troca. Então, amados, aquela mulher, ela se disfarçou. Quantas vezes a gente se disfarça na igreja de boazinha, né? A igreja tá lá com a mão levantada. Tá cheio, né? Quantas pessoas que servem a Deus, que vão na igreja, Senhor, eu te amo. Aí você olha e fala assim, nossa, essa mulher é uma mulher de Deus. Mas vai ver essa mulher na casa dela. Está odiando todo mundo. Então, isso se chama hipocrisia. Verdade. A palavra hipocrisia, né, hipócrita, vem do grego, que é relacionado ao teatro. Era aquelas pessoas que colocavam máscaras, né? E o teatro começou aí. Colocavam máscaras e se fingiam ser quem não são. Você vê na televisão, teatro, cinema, as pessoas fingindo ser o que elas não são. E tem pessoas que carregam isso para a vida. Colocam uma máscara, né? Na igreja, no trabalho, lá fora, com os amigos é uma coisa. Dentro de casa, na intimidade, é outra. Deus tá tirando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A hipocrisia vai matar os seus frutos. Sim. A hipocrisia matou o filho dessa mulher. Sim. Presta atenção na tua casa, no teu lar, como está a sua família. As pessoas precisam ver em você, a Bíblia diz que há uma ardente expectativa da criação, em ver a manifestação dos filhos de Deus. Os teus filhos querem ver em você uma filha de Deus, eles precisam ver em você uma mulher coerente com aquilo que você prega. Lá fora, aquilo que você prega lá fora, você precisa ser ali dentro de casa. Às vezes você está pregando muito contra, contra a soberba, orgulho, vaidade. Como você tem sido na sua casa? Às vezes você está pregando contra a língua. E como é que você tem sido na sua casa? Você está pregando contra o ataque de histeria. Você está falando para as pessoas, não, você tem que ser uma mulher contida, uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Você dá estudos sobre a mansidão, né? E como você tem sido na sua casa? O que os teus filhos estão vendo em você, mulher de Deus? Né? Isso é ser hipócrita, né? Então, o filho, né, os nossos frutos, eles vão dizer quem somos nós. Os teus frutos. Uma árvore, Jesus falou, uma árvore você conhece pelos frutos. Então, hoje o culto, a palavra é meio forte. Glória a Deus. Veio primeiro para mim, né? Para depois passar para vocês. Glória. Mas a gente precisa refletir. Nós precisamos refletir sobre isso para poder refletir a imagem de Cristo em nós. Amém? Amém. Bom, sobre o que ela levou presentes, né, para agradar o profeta, eu já falei aqui, né? Não queira comprar as pessoas. Hoje o mundo está do jeito que está, porque as pessoas, diz que as pessoas iriam ter coceira nos ouvidos no final dos tempos. Né? O apóstolo Paulo fala que no final dos tempos as pessoas teriam coceira e elas iam procurar as pessoas para ouvir o que elas querem, para agradar a sua vaidade, o seu ego. É isso. Então, minhas amadas,
presta atenção naquilo que você está vivendo, Aquilo que você tá né? querendo, Cuidado. Às vezes você começa lá a bajular o seu pastor, o seu... É engraçado, né? Tem pessoas que se aproximam da gente cheio da bajulação. E aí, enquanto a gente está falando coisa que ela quer ouvir, a gente é a melhor pessoa do mundo, né? Quando a gente dá uma verdade para ela, é pior. Aquela pastora, ela é muito grossa, ela não tem amor, né? É isso, queridos, né? Um profeta não se pode deixar vender. Se dobrar. Amém? Gálatas 1:10 diz assim: porque o apóstolo Paulo falando, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ele está falando da persuasão a homens ou a Deus. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros. Não, desculpa, eu estou lendo outro texto aqui. Então, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, um servo de Deus não tem que ficar agradando as pessoas. Se você está vendo algo errado, você tem que falar. Tem que confrontar. Amém? Lucas 12, de 1-3, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, Jesus: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que acontece com o fermento na massa? Ele transforma aquela massa. Ele muda aquela massa. Aquela massa cresce. Ela muda de aspecto, ela muda de textura, né? Acautelai-vos primeiramente dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí tá cheio dentro da igreja. E ele não está falando do fermento das pessoas, ele está falando dos fariseus, aqueles que se dizem servos de Deus. Tá cheio. Misericórdia, essa palavra de Jesus, queridos. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e tudo que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Este é o nosso Deus, um Deus que revela. Hoje em dia é moda dizer que Deus não envergonha ninguém. Mentira. Conversa, envergonha. Mentira sim. do inferno. Desmascar. É lógico que se Deus vê arrependimento do seu coração, Ele vai te ajudar. Ele não vai te expor porque você está arrependida. Porque você mudou. O que é arrependimento, queridos? É mudança de atitude. Quando você se arrepende e busca essa mudança, é lógico que o Senhor vai te cobrir. Ele não vai revelar o teu pecado para os outros, porque Ele diz que lança no fundo do mar, deles não se lembra mais. Agora, se você é recorrente, se você é reincidente no pecado, uma hora Deus vai. Ele tem que dar uma correção em você. Ele vai revelar. O que Ele fez aqui com a mulher de Jeroboão, que foi toda disfarçadinha, né? Entra a mulher de Jeroboão. Entra, você está se escondendo aí. Não adianta se esconder não, porque está disfarçada. Deus está me revelando quem é você, né? As pessoas que se disfarçam, que põem uma cara de, né? Uma hora elas vão dar um fora. Uma hora Deus vai mostrar. Uma hora vai abrir a boca, vai xingar, vai subir nas tamancas, vai ter um chilique. E as pessoas vão ver, essa é aquela serva de Deus, né? Por isso que eu estou falando, se a tua família ainda não está aos pés de Jesus, alguma coisa Deus precisa tratar na sua vida. Não estou acusando não, querida. Isso aqui é palavra de Deus. Não estou dizendo também que eu sou a última a última bolacha do pacote, né? Que eu sou a melhor de todas. Não. Muitas vezes também nossos filhos se desviam por opção deles, enfim. Mas estou dizendo sobre crianças. As crianças, elas aprendem com as suas atitudes e não com as suas palavras. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque depois que ele cresce, ele não se desvie. Amém? Mateus, capítulo 6, de 1-8, o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala sobre coisas que nós fazemos, que muitas vezes nós queremos ser reconhecidos. Hoje em dia, isso está escrachado nas redes sociais. A hipocrisia está a passos largos nas redes sociais. Pessoas que estão... Eu já vi, né? Na hora que a gente viajou no navio, uma mulher brigando com o marido, ele xingando, depois, vamos tirar selfie.
Hipocrisia Sabe? pura. Hipocrisia pura, né? Pessoas querendo mostrar aquilo que não são, Verdade. né? Dizendo, olha como eu sou feliz, olha como eu tenho tudo de bom, tudo de maravilhoso, né? Outro dia eu estava vendo lá nas redes um filminho da pessoa, que é a nova categoria agora, né? Dos novos, os ricos, não, os pobres que parecem ricos, não sei se vocês viram isso. Então a pessoa lá tirando foto nos lugares, né? Super chique, só que a pessoa tem um centavo no bolso, mas tá posando de rico, põe o chapéu, óculos e tá lá, olha onde é que eu tô, né? Hipocrisia pura, querido. É. Verdade. Né? Hoje a gente vive nesses tempos. Você vê que o mundo tá. Eu vejo que, sinceramente, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele está mostrando para a humanidade a que ponto chega a nossa maldade. Ele está permitindo. Coisas piores virão, preparem-se. Mas coisas piores virão para o mundo, porque para quem é servo de Deus, vai estar sempre andando debaixo de bênção. Para você que teme ao Senhor, que tem uma vida, que procura ter uma vida posicionada com o Senhor, a bênção vai te seguir, vai te alcançar. Isso é promessa do Senhor, querido. O mundo pode estar desabando, mas você vai estar bem. Você vai ser próspero. A tua família vai ser abençoada. Aleluia. Você que teme ao Senhor. Agora, para quem não teme, coisas piores vão acontecer. Porque o Senhor Jesus, Ele está permitindo todas essas coisas ruins virem à tona. A gente olha para tudo quanto é lado, só tem coisa ruim acontecendo. Sim. Não é mesmo? Sim. Oramos tanto pelo nosso país, né? De repente, bumba, nada daquilo que a gente profetizou, que a gente jejuou, que aconteceu. Por quê? Porque Deus está mostrando a vaidade, está mostrando o roubo, está mostrando a que ponto o ser humano pode chegar. Principalmente com os cristãos. Né? Principalmente com os cristãos. A igreja tem que se posicionar. Amém? Então ele fala aqui da esmola, para a gente não dar esmola para esperando ser visto pelos homens, porque a tua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Tem gente que vai lá fazer o bem para os outros e fala, olha o bem que eu estou fazendo, né? Ele fala assim, verdade, essas pessoas, elas já foram aplaudidas nessa terra, não vão ser aplaudidas. Uma vez Deus falou muito forte isso comigo. A gente que fica procurando o reconhecimento das pessoas, né? Deus falou assim, você já recebeu o seu aplauso. Amém. Aqui no céu não vai ter aplauso nenhum. Uau! Nem Né? Quando deres a esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a esquerda o que faz a direita. Né? Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Se você quer a recompensa de Deus na tua vida, não espere os aplausos das pessoas. Amém? Amém, Jesus. Aí ele fala da oração, quando orares, não seja como os hipócritas. Ele fala aqui sobre os hipócritas, que se comprazem orar em pé, gosta de orar em público para chamar atenção. Ora em secreto, entra no teu quarto e ora a Deus que te vê em secreto, que Ele vai te recompensar. Amém. Amém, amadas? Amém. João 12, 42, 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pessoas que usam máscara, elas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que Jesus falava dos fariseus? Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado. E por tuas palavras será condenado. Uau! Gente, dá muito temor ouvir essas palavras de Jesus. As pessoas hoje em dia estão falando, Jesus aceita você como é, as igrejas inclusivas e etc. Não posso falar muita coisa aqui, senão o YouTube me... Mas Jesus te aceita como você está, mas Ele quer te transformar, para que Ele seja visto através de você para as outras pessoas. Aleluia. Amém, querido? Amém. Não finja ser o que você não é, simplesmente seja quem você é. Busque a mudança no Senhor. Para aqueles que se arrependem, Deus, Ele tem as mãos estendidas, Ele quer te transformar. Peça ajuda ao Espírito Santo.
A verdade não vai destruir as suas oportunidades, as coisas que Deus tem preparado para você. Não tenha medo de falar a verdade, de dizer quem você é realmente. Quem destrói as suas oportunidades é a hipocrisia. Uma hora a casa vai cair, uma hora a tua máscara vai cair, e as pessoas vão ver você, quem você é realmente, você vai passar vergonha, né? Quando você mostra a sua vulnerabilidade, você está dando a chance de ser ajudado. Reconheça, eu não sei fazer isso. Tem muitas pessoas que vão, né? Ah, eu sei, eu faço, eu aconteço. Pode, né? Quantas vezes você contrata um empreiteiro que diz que sabe fazer tudo, né? Aí chega na hora do acabamento, o cara não sabe pintar, e aí ele faz aquele serviço de porco, aí você fala, meu Deus, né? Por que eu fui chamar? A vergonha é dele. Ele fala, eu sei pintar, eu faço tudo. Então, queridos, você não tenha medo de ser quem você é. A gente devia carregar uma plaquinha aqui no nosso peito escrito assim, estou em obras. Né? A obra ainda não foi completa. Estou na reforma. Né? Deus está me transformando. Não é tudo que a gente sabe nessa vida. Quando você fala que sabe tudo, que faz tudo, você está mostrando que você é orgulhosa. É verdade. Soberba. Né? É. Olha só, para terminar aqui. Judas, ele fez de tudo para parecer bonzinho, seguiu Jesus, estava ali junto com os discípulos, estava presente em tudo, cuidava do dinheiro de Jesus, né? Mas foi o primeiro a trair Jesus com um beijo. Foi o único, né, na verdade, que traiu Jesus com um beijo ainda. Ele podia chegar lá e falar, Jesus está ali, aquele ali, ó, e sair correndo, não. Ainda foi lá e ainda deu um beijo de Jesus. Que eu amava. O que Jesus falou para ele, né? Isso é uma outra pregação, mas o que Jesus falou para ele? Que aqui vem os amigos, né? Ainda chamou de amigo. Mas isso é uma outra coisa também que nós temos que aprender, né? A perdoar. Até aqueles que nos traem, né? Mas olha só que interessante. Judas traiu Jesus. E o que aconteceu com Judas? Ele se matou porque o remorso tomou conta dele. Em vez de arrepender, né? Em vez de arrepender, como fez Pedro, já Pedro não. Já Pedro ele mostrou arrependimento quando ele foi servir a Cristo e ainda morreu crucificado. De uma forma horrorosa. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado como mestre. Não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então, queridas, o Espírito Santo vai te ajudar. Se você não quer passar vergonha, tira a máscara. Deus mostra, Deus revela, né? Deus vai revelar. Então, olha só, lá em Marcos, capítulo 7, diz assim, do 6 a 9. Jesus respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendem a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Religiosidade são máscaras que nós usamos. Muitas vezes na igreja, né, a gente guarda usos, costumes e a gente se veste daquilo que a gente não é. Quantas pessoas vão na igreja com a roupa comportada e fora dela estão exibindo o corpo para quem quiser ver? É mesmo. É. Então, a gente tem que ser a mesma coisa na igreja Dentro e fora da igreja. O nosso andar, o nosso vestir. Nós temos que ser pessoas transformadas. Eu não posso chegar para você agora, que é o que acontece, falar assim, agora você é crente, você não pode beber, não pode fumar, não pode usar roupa curta, não pode usar roupa agarrada, você não pode isso, não pode ir na festa, não pode ir nas baladas mais, acabou a vida para você, é crente? Agora você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra, é isso que as pessoas leem. Então, o que as pessoas fazem? Elas se vestem de crente, usam cabelo comprido, mas estão traindo o marido, né? Fica com a Bíblia embaixo do braço, mas tá falando mal de todo mundo. Se veste com roupa larga na igreja e lá fora tá com a roupa agarrada, né? E se exibindo para os homens. Enfim, a transformação que começa aqui dentro. É verdade. Você tem que ser luz. Você tem que brilhar a luz de Cristo que está em você. Se você esconde certas partes na sua vida, vai chegar uma hora que a luz ela vai revelar, porque a luz revela. Você imagina isso aqui, a gente está aqui nessa casa, vai estar um breu, né? Imagina isso aqui, um breu.
Aí eu vou, aí acabou, ficou breu, você me chega um pau na sua frente. Aí eu quero ir até a pastora Neuza. Eu vou sair daqui, eu vou tateando, né? Eu vou tropeçar, vou derrubar as coisas. Né? Ou então, não, eu vou ali até a Liliane. Tem que dar a volta, eu vou encontrar um monte de obstáculo no meio do caminho. Eu vou tropeçando, eu vou caindo. Mas quando você acende um fósforo aqui no cantinho, todo mundo vai olhar para esse fósforo. Ele já ilumina um pouquinho. Quando vem a luz mesmo, acende tudo, aí você fala, opa! Aí você anda debaixo de luz, debaixo de bênção. Assim somos nós. Quando a luz de Cristo brilha em nós temos a cara limpa, nós somos transparentes. Amém. Nós somos o reflexo da luz de Cristo. Amém, queridos? Glória. Então vamos procurar ser mulheres cheias do Espírito Santo. Não use máscara, não use disfarce, porque para Deus nada fica em oculto. Amém, queridas? Amém. Vamos orar? Amém.